bem? A gente vai finalizar a nossa aula de Vargas, era Vargas, tá? Lembrando que esse período de 15 anos a gente vai chamar de Era Vargas, só que Vargas depois vai retornar, só que a gente não vai chamar de Era Vargas, tá? Então, Era Vargas ele só vai ter esse período de 15 anos, tá certo? Só pra gente finalizar um pouco, tá? Gente, na outra aula a gente viu a intentona comunista, né? A extrema esquerda querendo tomar o poder. Só que o que acontece? Depois da Constituição de 34, depois da Revolução de 32, o Vargas ele vai sofrer uma pressão de dois lados. Da extrema direita, que eram os integralistas, e da extrema esquerda. Porém, para sufocar o movimento de extrema esquerda, a intentona comunista, Vargas vai meio que se aliar aos integralistas, tá? Os integralistas eles tinham ideais fascistas, tá? Eles eram uma extrema direita que o Brasil já viu. Aqui, ó, no braço, esse daqui é Plínio Salgado. Ele é um grande pensador do integralismo brasileiro, tá? Aqui é uma saudação fascista, né? Os integralistas eles falavam Anauê, em vez de Heil, que era o Heil Hitler dos alemães, né? Aqui era Anauê, tá? Anauê é uma palavra de origem indígena, não lembro qual tribo indígena que era, né? E significava você, meu irmão, tá? Eles usavam esse símbolo de signo, né? Que é signo de soma, né? Ou seja, cada um que entrava está somando ao movimento, né? Então eles usavam como se fosse a suástica nazista, os integralistas usavam sigma, tá? Eles eram conhecidos como camisas verdes, né? Porque eles usavam essas camisas de cor verde escura, né? E uma gravata preta, tá? Porém, o que acontece? Plínio Salgado, depois, tá, a intentona comunista é sufocada, Plínio Salgado acha que Getúlio vai dar cargo para ele, tá? O cargo de Ministério da Educação. Só que Getúlio vai passar a perna no Plínio Salgado e não vai colocar ele no Ministério da Educação, tá? Então, o que vai acontecer? Os integralistas vão se revoltar e vão atacar nada mais, nada menos do que a casa de Getúlio, tá? Só que o que vai acontecer? Os integralistas vão ser reprimidos, o movimento vai ser reprimido e vai acabar esse movimento integralista, tá? Porém, Plínio Salgado, né, vai continuar ali na política, ali na surdina ali. Depois, Plínio Salgado vai até se tornar um político até durante a ditadura militar de 64. Isso daí é história mais pra frente, tá? E alguns integrantes do Partido Integralista, né, quer dizer, do movimento integralista, alguns integrantes do movimento integralista vão participar do governo de Vargas, tá? Que a gente vai falar até daqui a pouco. O Estado Novo. O que foi o Estado Novo? Até então, né, Getúlio era muito esperto. Getúlio queria ficar no poder. Então, a Constituição de 34 falaram assim, ó, Getúlio, na Constituição que você mesmo promoveu, falou que é só um mandato só e acabou. Só que Getúlio vai falar assim, não, mas em 1930 eu não fui eleito, né? Eu virei presidente com um processo de revolução, mas não fui eleito. Né? Então agora que é época de eleição, então eu posso ficar aqui mais um pouco. Só que o Getúlio tinha muito medo dele perder a eleição em 1938. Então, em 1937,
um general chamado Olímpio Mourão Filho, que era do movimento integralista. Ele vai, ele vai escrever, ele vai digitar um negócio chamado Plano Cohen. O que é o Plano Cohen? O Plano Cohen nada mais é do que ele escreveu uma carta, né, um plano que dizia que foram os comunistas que escreveram, ameaçando dar um golpe de Estado. Sim, ele escreveu e disse que foram os comunistas. Então é a maior mentira da história, né? Dizem que a maior fake news da história do Brasil é o Plano Cohen. Então Getúlio vai, ó, os comunistas, tá aqui, ó, tem aqui um plano aqui deles que está falando que eles querem tomar o poder. E por causa desse falso plano de dominação comunista, Getúlio vai determinar estado de sítio. Ou seja, ele vai determinar um estado de calamidade, né? Ele vai extinguir os outros partidos e vai fechar o Congresso. Né? No que ele fecha o Congresso, a gente determina que começa uma ditadura. Ou seja, quando um presidente, né, ou um chefe do executivo, ele fecha o Congresso, né, e ele passa a governar sozinho, você chama isso de ditadura, tá? Então, a partir desse momento, Getúlio começa um processo de ditadura no Brasil, tá? E ele vai chamar de Estado Novo, ou seja, agora a gente vai ter um novo, agora o Brasil vai conhecer o avanço, né? E tudo que está para trás é velho. Por isso que a gente também vai chamar o período, né, República Oligárquica também de República Velha, mas isso é uma visão mais de Getúlio, né? Ou seja, o que veio antes era velho, tá? E nesse período, o Getúlio vai criar o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que ser, ele vai ser um departamento que tem como finalidade propagar uma visão de que Getúlio era gente boa. Getúlio se tornou um ditador, mas ele não quer ser lembrado como um ditador para a história. Tá? Então Getúlio vai investir no DIP também para censurar, né, quem criticasse o governo, música, jornal, teatro, livros, tudo Getúlio vai censurar se tiver criticando o governo. E é a partir daí que ele vai surgir com a imagem de pai dos pobres, né? Getúlio passa a investir na imagem de ser pai dos pobres, tá? Ditadura varguista tem alguns, né, tem várias, né, características, várias coisas para se trabalhar, mas eu selecionei só alguns. Uma delas é a CLT, que significa Consolidação das Leis Trabalhistas, aquelas leis trabalhistas que surgiram na Constituição de 34, só que muitas delas ninguém estava ali é, respeitando essas leis. Só que com a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, essas leis passam a vigorar de verdade, tá? Gente, o que é bom a gente entender, né, nessa história toda? Por que Getúlio começa a favorecer essas leis trabalhistas? Por quê? Já por medo do comunismo, tá? Se você deixa os seus trabalhadores numa situação precária, né, se eles recebem pouco, trabalham muito, o discurso comunista para o trabalhador é mais fácil de ser aderido. Tá? Então, se você está ali, trabalha, ganha pouco, vê um comunista falar, ó, você tem que se rebelar contra isso, o trabalhador tem uma grande chance de aderir à ideia. Só que se você cria leis que favoreçam essas pessoas vão ficar mais do lado do governo. Né? Tipo, ah, não, Getúlio criou essas leis aí, favoreceu a gente, o cara é gente boa, pai dos pobres. Então,
Getúlio começa a criar essas leis para alegrar o povo, trazer o povo para o lado dele e para ele não perder o trabalhador para os comunistas, tá? É um desses motivos da criação das leis trabalhistas, tá? Surge a Hora do Brasil, que depois vai trocar de nome, vai ser a Voz do Brasil. Voz do Brasil que tem até hoje, que eu acho que é 6, 7 horas da noite. Se ligar a rádio, vai ter lá a Voz do Brasil. E a Voz do Brasil nada mais era que Getúlio falando com as pessoas através da rádio, né? Ou seja, Getúlio estava dentro da casa das pessoas, era um membro da família, tá? Então, também é algo muito interessante de a gente analisar. Nesse processo, um processo de industrialização, né? Ou seja, Getúlio está trazendo indústrias, né? Isso está fazendo o Brasil andar, o Brasil ir para frente, né? Um Estado novo e tudo mais. E também é muito importante a gente analisar também a imagem que Getúlio estava promovendo no exterior. Getúlio começa a ter fortes relações com os Estados Unidos também. E aí, nesse período, é o período de Carmen Miranda, ou seja, maior cantora praticamente da época era uma cantora brasileira, que estava lá nos Estados Unidos toda hora, né? O Walt Disney vai criar o como é que é o... Esqueci o nome daquele papagaio que ficou muito conhecido também, né? Zé Carioca, isso é o nome. Zé Carioca vai ter uma animação de Zé Carioca com um Pato Donald, ou seja, a imagem do Brasil começa a circular muito, essa imagem do Brasil, o Brasil começa a ficar muito popular lá fora, já também por conta desse governo de Vargas, tá? E só que tem uma coisa muito interessante. Vargas era simpatizante do fascismo de Mussolini, do fascismo, do nazifascismo de Hitler, tá? Só que ele começou a se ver numa sinuca de bico, né? Vamos dizer. Ele se viu encurralado na parede. Por quê? Ele era simpatizante do fascismo alemão e italiano, só que ele tinha uma relação muito boa com os Estados Unidos. E dos dois lados, os dois lados falam, e aí, Brasil, qual que é o lado? Qual que é o seu lado? Só que o que acontece? O, por conta de uma pressão dos Estados Unidos e também porque o Brasil falou assim, olha, eu estou querendo que eu construa uma usina aqui e eu estou precisando de financiamento, mas os Estados Unidos já fechou ali no Brasil e falou assim, ó, vem na minha que eu dou o dinheiro aí, política de boa vizinhança, a gente está aqui do lado aqui. E por uma questão estratégica também, porque se Getúlio entrasse do lado do eixo, o Brasil fica aqui perto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos lascavam uma bomba aqui, a gente já era. Tá? Uma questão de estratégia. Não era bom o Brasil entrar do lado do eixo. Tá? Então o Brasil vai entrar do lado dos Estados Unidos, né, na guerra. Isso em 1944, 43, 44. O Brasil vai entrar em 44, de fato, na guerra. Né? E a Alemanha vai ficar pistola, né? Vai ficar brava, que o Brasil vai afundar 5 submarinos, 5 navios do Brasil. O Brasil vai declarar guerra. O Brasil vai entrar na guerra pro lado invadir ali pela Itália, né? E o Brasil realmente fez um papel muito importante na guerra. Daqui é uma imagem de brasileiros na guerra. O Brasil vai entrar com a FEB e com a FAB. A FEB é Força Expedicionária Brasileira e a FAB é Força Aérea Brasileira. E aí, algo muito interessante foi que o símbolo da FEB era uma cobra fumando. Porque diziam aqui no Brasil que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. E o Brasil realmente entrou na guerra, então a FEB usou uma imagem de uma cobra fumando, né? Ou seja, agora a cobra vai fumar.
né? Mas o que vai acontecer? Getúlio vai entrar do lado dos aliados contra o fascismo, mas ele era um ditador. Quando a guerra acaba, as pessoas começam, e aí, Getúlio, mas você é ditador? Você lutou contra um ditador? Você é ditador? Getúlio começa a sofrer pressões, né, internas e até mesmo externas, né? O próprio Estados Unidos Getúlio, você é ditador, cara, e aí, como é que é? Vai ter um movimento de contra, né? Contra essas manifestações contra Getúlio, que é o queremismo, ou seja, queremos Getúlio, só que as pressões contra Getúlio foram muito maiores. Né? E em 45 mesmo, no mesmo ano do fim da guerra, Vargas renuncia ao cargo e, e o Dutra é eleito presidente, né? Tem uma eleição, né? Antes de Getúlio renuncia, tem uma eleição e o Dutra é eleito presidente. E aí você vê o fim do Estado Novo e o fim da Era Vargas, tá? Em 1945, tá certo? Gente, é isso daí. Foi uma aula rapidinho, resumindo, mas é o que temos. Espero que vocês tenham entendido e se precisar de qualquer ajuda, é só me chamar, tá? Tchau, gente. Tamo junto. É nóis.